Eu vou, em definitivo, com o Thiago Melo, que vai trazer para nós informações a respeito da reunião do Comitê de Operações Emergenciais em Teresina, que traz detalhes sobre as medidas de proteção na sociedade contra a Covid-19. Thiago Melo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Acabou agora há pouco a reunião do COI, aconteceu aqui na Secretaria Municipal de Governo, no prédio da Prefeitura de Teresina. Algumas das autoridades envolvidas ainda estão aqui presentes e a deliberação foi: o uso de máscara volta a ser obrigatório na capital para um setor específico. A gente passa a conversar a partir de agora com o diretor técnico do COI, Valfrido Salmito, médico infectologista, a quem a gente deseja uma boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse sobre essa novidade. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Fizemos algumas modificações, solicitamos à Prefeitura de Teresina que fizessem algumas modificações, inclusive a nível de decreto, para que a gente tenha aí uma prevenção com relação a esse aumento que a gente teve no número de casos, né? A gente teve um aumento importante, mais de 300% em relação à última semana epidemiológica. Obviamente que esses 300% é em relação a um número pequeno, mas importante. O senhor fala em números totais, né? Isso, exatamente. Então, a gente solicitou que as unidades de saúde, todas as unidades de saúde do município, públicas e privadas, que tornem obrigatório o uso de máscara para o acesso às unidades de saúde, tendo em vista que, por exemplo, todas as UBSs atenderão os casos de Covid e terão testes para fazer. Então, é necessário, é fundamental que a pessoa só tenha acesso ao serviço de saúde com a máscara. O senhor está querendo dizer que tanto os profissionais como qualquer pessoa que recorrer para entrar numa unidade de saúde, qualquer que seja o porte, tem que usar máscara agora? De maneira obrigatória, né? E ainda fizemos uma recomendação, e aí é em caráter de recomendação, que numa empresa, numa escola, setorizando aquele dado do CDC que a gente adotou para a cidade de Teresina, que é o número X de 200 casos novos por 100 mil habitantes. Se a gente fizer essa divisão, vai dar um caso novo para cada 500 pessoas. Então, se você tiver em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer local, mais de um caso para cada 500 pessoas, a gente recomenda, e a palavra é essa, recomenda que as pessoas, naquele período de 7 dias, usem máscara para evitar novas contaminações. Um terceiro tópico será a recomendação também de, em ambientes com aglomerações, e isso independe se são ambientes fechados ou se é ambiente aberto, no caso de shows, por exemplo, que a gente faça o uso de máscaras, mas aí, eu repito, a título de recomendação do Comitê de Operações Emergenciais. Quer dizer que, por exemplo, em grandes eventos como shows, partidas de futebol que reúnem muitas pessoas, continua sendo facultativo, ou seja, opcional o uso de máscara. Sim, mas há uma diferença. O COI recomenda à população que vai a esses eventos, e eu acredito que a Prefeitura e o COI têm esse dever de recomendar à população que use máscara para evitar grandes contaminações, para evitar que pessoas que tenham comorbidades, idosos, que isso ainda consta na última recomendação, que essas pessoas contraiam o coronavírus. Então, isso parte de um parecer técnico, mantendo os critérios que já adotamos anteriormente para a cidade de Teresina, que são avalizados pelo CDC americano, e fazendo essa recomendação à população, que nesses locais faça uso de máscara. Mas, obviamente, como você falou, isso é facultativo no momento. Se por acaso tivermos piora dos números, porque, para você ter uma ideia, a gente tem aumento das infecções, mas a gente não tem aumento de internações, a gente não teve, nos últimos 16 dias, a gente teve apenas um óbito, então a gente ainda tem, vamos dizer assim, uma segurança, e a cidade de Teresina ainda está numa posição confortável. Mas para evitar que a gente chegue a situações mais preocupantes, a gente está se antecipando e fazendo essa recomendação. O que o senhor está dizendo é que, mesmo havendo esse número de positividades nos testes aplicados, no número de pessoas que estão adoecendo por Covid, essas pessoas não estão mais sendo internadas, não estão agravando como no passado, é isso? No momento, é essa situação que a gente vê nos números. A gente tem menos internações e nos últimos 16 dias a gente teve um óbito, que era normal, você vai lembrar, que a gente informava óbitos diários, e não só um, a gente informava 10, 20, 30 óbitos diários nos períodos de maior crise.
Então, a gente está 16 dias com um óbito e a gente tem uma queda significativa nas internações. Porém, a gente tem aumento de pessoas contaminadas e positividade de testes. Ou seja, em suma, a gente ainda está na posição ainda de verde, de liberação, de flexibilidade, mas a gente adotou algumas medidas para a gente tentar conter esse número de infecções. Nós temos uma pergunta do estúdio, eu repasso para o senhor. Pois não, Joelson? Tiago, como é que está sendo feita, qual é a preocupação hoje das autoridades em saúde para a notificação daqueles exames que estão sendo feitos em ambientes privados, farmácias, eventualmente laboratórios? Existe uma interligação? E eu pergunto isso porque há sempre aquela questão, né? O sistema está sendo bem abastecido, a gente pode garantir que nós não temos casos de subnotificação? O Joelson pergunta sobre como o COI e a própria Prefeitura estão se movimentando para ter conhecimento dos resultados feitos, de exames feitos em ambientes privados, como, por exemplo, farmácias, em que as pessoas chegam, a preocupação que ele tem com a questão da subnotificação. Como é que está sendo conduzido, doutor? As farmácias, elas têm obrigação de informar a Fundação Municipal de Saúde sobre todos os testes realizados na farmácia. Obviamente que atualmente a gente tem o autoteste. E o autoteste é facultativo você fazer a notificação. Mas a gente consegue observar os dados, mesmo com essa pequena lacuna do autoteste, a gente consegue observar os dados que temos de testes de PCR e testes de antígeno. A gente sabe que a população, de uma maneira geral, ela utilizará muito pouco o autoteste, tendo em vista de que ele tem um preço elevado. A maioria das pessoas ou vai utilizar o PCR ou o teste de antígeno disponíveis na rede pública. Então, isso é um dado importante. Obviamente que o autoteste, ele tem esse viés um pouco de número de casos, ele pode dar um número menor de casos do que o esperado. Entretanto, esse problema, o benefício do autoteste, ele supera esta lacuna. Por quê? Quem faz o autoteste e dá positivo, obviamente que se isola dos outros, né, dos outros parentes, das outras pessoas, e impede a contaminação de outros pacientes. Então, ele tem, de fato, essa lacuna de ser facultativo a notificação. Entretanto, o paciente pode fazer se quiser. Então, se ele tem o autoteste positivo, lá ele tem uma maneira de notificar que deu positivo. Obviamente que a maioria das pessoas pode não fazer essa situação, mas a gente até recomenda que quem tiver o autoteste positivo entre lá no site e faça a notificação. Muito obrigado, doutor Valfredo. Eu vou aproveitar para conversar aqui também com o doutor Gilberto Albuquerque, esteve presente na reunião, e lembrar que esse decreto, Joelson, com a obrigatoriedade do uso de máscara nos serviços de saúde, está previsto para ser publicado na próxima segunda-feira, segundo o que foi anunciado aqui pela Secretaria de Governo. E um dos pontos contemplados lá neste decreto é um protocolo de conduta nos serviços de saúde. A gente passa a conversar a partir de agora com o doutor Gilberto, a quem a gente deseja uma boa tarde. Vai ter ajustes nesse protocolo, doutor Gilberto, e de que ordem? O que significa isso? É porque a OMS, elas emitiram já documentos orientando como se comportar dentro do ambiente hospitalar, como o médico deve atender, o que um médico pode atender relacionado ao Covid, quais EPIs ele precisa usar e etc. Então, o COI já vai pegar essas resoluções, atualizar, e na segunda-feira também nós teremos essas medidas aí já disseminadas aí para nossos servidores todos. Testes nas unidades básicas de saúde, passa a ter novamente, doutor? Continuaremos tendo os testes em todas as unidades básicas de saúde, inclusive isso já é uma recomendação para que a gente não tenha aglomeração de pessoas, para que seja cada vez mais fácil a população ter acesso aos testes. Então, nós continuaremos testes e atendimento inicial nas unidades básicas de saúde para aqueles casos leves. Os casos mais complicados, nós temos a rede hospitalar. E a rede está preparada, doutor? Já se cogita, por exemplo, a reabertura de centros de testagem? Há modificações previstas na rede neste momento?
Não, isso aí é um plano B que nós temos já preparado, mas pelos números discutidos aqui, pela orientação feita pelo Ministério da Saúde e a OMS, nós estamos no caminho certo. Nós tomamos essas medidas de distribuição dos testes em todas as UBS, mesmo antes dessa recomendação. Nós tivemos essa iniciativa prévia e continuaremos com ela até que mudem as orientações aí ou as necessidades baseadas nos números de Teresina. Muito obrigado, então, doutor Gilberto Albuquerque, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Portanto, Joelson, só retomando aqui os pontos que devem estar presentes no decreto a ser publicado na próxima segunda-feira. O primeiro deles, o uso obrigatório de máscaras em hospitais, enfim, em qualquer tipo de serviço de saúde. Para acesso, tem que usar máscara tanto os profissionais como os pacientes. Ponto 2, a recomendação do uso de máscara em ambientes em que for detectada uma pessoa infectada num universo de 500 pessoas presentes. Ponto 3, um protocolo de conduta nos serviços de saúde. E o ponto 4, recomendações para ambientes com grandes aglomerações de pessoas, a exemplos de shows, estádios de futebol. São esses 4 pontos que devem vir contemplados no decreto a ser publicado na próxima segunda-feira.